amores! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 1º de abril, quarta-feira, em português, nós estamos aprendendo mais sobre a regra de acentuação das paroxítonas, tá? Nas duas últimas aulas de português, nós aprendemos muito sobre essa regra e também relembramos outros conteúdos que a gente já tinha estudado, por exemplo, oxítona e paroxítona e proparoxítona, certo? Então, sílaba tônica, tá bom? Então, ontem eu trouxe mais exemplos para vocês sobre essa regra e espero que vocês tenham assimilado bem. Então, hoje nós vamos realizar a correção da atividade que eu passei para vocês, da página 56 e da página 57. Vamos lá? Peguem o livro de vocês para acompanhar. Vou esperar. Pegaram? Então, vamos começar. Lá na primeira questão diz o seguinte: releia as palavras e observe a separação silábica tal como consta no dicionário Aurélio Júnior, aquele dicionáriozinho lá que nós temos. Então, tem assim: indústria, tá? Só uma observaçãozinha, ele disse no seguinte, embaixo: o sinal 2 pontos indica que a separação silábica é opcional, tá bom? Então, vamos lá. Indústria, indústria, 2 pontos A. Então, ele resolveu separar o tri do A, tá? Na planícies, si, é esse, 2 pontos ex. Ele decidiu separar o si do ex, tá? Lá na culinária, culinari, 2 pontos A. Resolveu separar o ri do A. E o petróleo, lé, 2 pontos O. Ele separou o lé do O, tá? Então, lá embaixo ele diz o seguinte: reescreva essas palavras e faça a separação silábica, considerando que as palavras são paroxítonas. Então, a primeira palavra é indústria. E a separação ficou assim, ó. Indústria, tá bom? Ou seja, ele não optou por separar o tri do A. Por quê? Porque a gente está considerando que as palavras são paroxítonas, tá? Ó, regrazinha lá. Terminada em ditongo, acentua a sílaba mais forte. Ok? A próxima palavra é a palavra planície. Então, considerando que essa palavra planície é uma palavra paroxítona, a gente vai separar ela dessa forma aqui, ó. Planícies. Ó, terminaçãozinha aqui, S. Acentua a sílaba mais forte. Então, vai ficar dessa maneira. Agora, a próxima palavra é a palavra culinária. Ó, considerando que essa palavra é uma paroxítona, vai ficar assim, culinária, tá? Olha só, palavra terminada em ditongo, acentua-se a sílaba mais forte na culinária, ok? E a próxima palavra é a palavra petróleo. Considerando que essa palavra é uma palavra paroxítona, a gente vai separar ela dessa forma aqui. Ó, leo. Desculpa, gente, esse final, tá? Então, ó, olha só, terminado em ditongo, acentua a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Então, vai ficar petróleo, tá bom? Então, vamos lá na próxima questão. Na segunda questão, diz o seguinte: relembre as regras das paroxítonas e sublinhe a que justifica a acentuação dessas palavras. Então, aí ele trouxe um quadrinho aí para relembrar essa regra, tá? Na terceira questão, o nome de aí ele disse assim, e sublinhe a que justifica a acentuação dessas palavras. Para a gente sublinhar na segunda, a que justifica a acentuação dessas palavras da primeira questão que a gente acabou de fazer. Então, você vai sublinhar a palavra ditongo lá do final do quadrinho, né? Te acabou de mostrar para vocês a exemplificação. Então, tem assim: são acentuadas paroxítonas terminadas aí colocou todas as terminações e ditongo. Você vai sublinhar a palavra ditongo,
tá bom? A terceira, o nome de um país do continente africano admite duas formas. Madagascar, Madagascar, ou seja, Madagascar com acento e Madagascar sem acento. Letra A. Em relação à palavra Madagascar com acento, faça o que se pede, tá? Qual é a sua pronúncia? Então, você vai dizer que a sílaba tônica é a penúltima, então você vai pronunciar da maneira que a gente sabe, né? Quando a sílaba tônica é a penúltima, né? Aquela acentuada, a gente pronuncia ela com mais força. Então, Madagascar, tá? Na letra B, ou na letra A ainda, só que no segundo pontinho. Qual é a classificação dessa palavra de acordo com a sílaba tônica? Ela é oxítona? Ela é paroxítona? Ela é proparoxítona? Isso, quem respondeu paroxítona acertou, tá? Lá no terceiro pontinho, por que essa palavra é acentuada? E aí, minha gente, vocês sabem por que essa palavra é acentuada? Hein? Vamos lembrar da regrinha lá. Palavras que tem aquelas terminaçõezinhas. Essa palavra ela é terminada em R, então você vai dizer porque são acentuadas as paroxítonas terminadas em R, tá bom? Essa eu sei que vocês tiraram de letra. Na letra B, em relação à palavra Madagascar, sem acento, faça o que se pede. No primeiro pontinho diz assim, qual é a sua pronúncia? A sílaba tônica, nesse caso aí, da palavra sem o acento, a sílaba tônica dessa palavra é a última, no caso, porque ela sem um acento, então vai ficar Madagascar, tá? Então, na palavra Madagascar sem um acento, a sílaba tônica vai ser a última, tá? Então, você vai dizer que a sílaba tônica é a última, Madagascar, tá? No segundo pontinho, qual é a classificação dessa palavra de acordo com a sílaba tônica? Ela é oxítona? Ela é paroxítona? Ela é proparoxítona? Então, vamos lembrar, tá? Olha só, quando a sílaba tônica da palavra for a última, a gente diz que essa palavra ela é oxítona. Quando a sílaba tônica da palavra for a antepenúltima, a gente diz que ela é proparoxítona. E quando a sílaba tônica da palavra for penúltima, a gente diz que é paroxítona. Nesse caso da palavra Madagascar, sem acento, a sílaba tônica fica sendo a última. Então, ela vai ser oxítona, tá, gente? Lá no outro pontinho, por que essa palavra não é acentuada? Por que ela não é acentuada? Então vamos lá. Porque só são acentuadas as oxítonas terminadas em A, AS, E, ES, O, OS, EN e ENS, tá? Essa parte a gente estudou, né? Quando a gente estava tendo aula, a gente viu essas terminaçõezinhas, tá? Na quarta questão, marque a alternativa que apresenta palavras que não são paroxítonas, tá? Então, vamos lá. Caráter, cidade, homens. Tem uma palavra aí que é paroxítona, né? Caráter. Aliás, caráter é paroxítona, cidade é paroxítona, homens... Então, homens é paroxítona terminada em ens, tá? Lembrei da regra. Então, essas três aí são paroxítonas, então a gente não vai marcar. Réptil, feia e soja também são paroxítonas. Então, a gente vai marcar lugar, atrapalhar, aliás, tá? Essas são palavras que não são paroxítonas. Na quinta questão, reescreva as palavras paroxítonas do quadro, acentuando-as quando necessário. Depois justifique a presença ou a ausência de acento. Então, vamos lá. A primeira palavra é a palavra fórum. A reescrita dela, a gente vai escrever a palavra fórum com acentozinho lá no O, né? Porque essa é uma palavra terminada em UM, né? Lá na regrinha. Não esqueçam. Então, a justificativa que eu vou dar para ela é a seguinte. Você vai colocar lá
que é paroxítona terminada em UM, né? Fácil. Palavra cachorro. A palavra cachorro é acentuada? Não, a palavra cachorro não é acentuada. Então, você vai escrever ela normalmente. Cachorro sem acento. Então, você vai dar a justificativa. Não é acentuada porque termina em O, tá? A palavra bônus. Olha aí a palavra bônus. Vai ter um acentozinho aí no O, né? Um acento circunflexo. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em US. Então, você vai dar a justificativa. Paroxítona terminada em US. Na palavra espinafre. A palavra espinafre tem acento? Não, a palavra espinafre não é acentuada, tá? Espinafre. Olha a terminação de espinafre. Termina em E. Lá não tem na nossa regrinha que a regra da acentuação dos paroxítonos terminada em E não tem. Então, você vai colocar espinafre normalmente e vai dizer não é acentuada porque termina em E. E o E não faz parte daquelas terminações da regra de acentuação das paroxítonas, tá? Biquíni. Biquíni tem um acento aí no QI, um acento agudo, né? Biquíni. E você vai justificar, é uma paroxítona terminada em I, tá? Palavra caneta. Palavra caneta não é acentuada. Termina em A, não faz parte daquelas terminações da nossa regra. Então, você vai dizer, vai colocar caneta normal, certo? E você vai justificar, não é acentuada porque termina em A. Pastagem. Pastagem também não é acentuada. A justificativa não é acentuada porque termina em EM, tá? Túnel. Olha aí, túnel. Túnel termina em L. L faz parte lá daquelas terminações da nossa regrinha. Então, você vai acentuar o U, um acento agudo no U. Túnel. E você vai justificar paroxítona terminada em L, tá? Órfã. Olha aí, órfã, terminação an. Então, você vai acentuar a sílaba tônica O, tá? O, acento agudo. Órfã, paroxítona terminada em an, tá? Pônei, olha aí. EI, terminação em ditongo, encontro vocálico. Então, a gente vai acentuar o pó, acento circunflexo no pó. Pônei. E você vai justificar dizendo que é uma paroxítona terminada em ditongo. Espero que vocês tenham acertado todas as questões, tá? E hoje nós vamos ficar por aqui. Amanhã a gente vai trazer mais atividades bem legais para vocês. Beijo!